A realidade é desse jeito, é uma luta permanente. Mas eu queria ampliar a mensagem da peça nessa noite, porque a princípio ela é representada por uma pessoa cristã, mas ela pode muito bem ser representada por uma pessoa comum, uma pessoa que representa a humanidade toda. E por que eu falo isso? Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, abra ela na carta aos Romanos, capítulo de número 8. Todos acharam? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Capítulo 8 da carta aos Romanos. Vou ler só 2 versos para nós. Diz assim, verso de número 1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Até aí. Aleluia. Glórias a Deus. Podemos assentar. A peça, ela retrata essa realidade. A luta do espírito e da carne. E para nós entendermos isso de uma maneira mais ampla, você tem que ter na sua mente a formação do homem. Lá no capítulo 2, no capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis, depois do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto dia da criação, Deus, vendo que tudo que Ele fez era tudo muito bom, tudo bom, Ele decide formar o homem, e o homem Ele forma de uma maneira diferente, a sua imagem e semelhança. Capítulo de número 1 de Gênesis, verso 26, diz assim: E disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que há na terra. Deus forma o homem à sua imagem e semelhança. Capítulo 4, verso de número 24 de João diz que Deus é Espírito. E quando Deus decide formar o homem à sua imagem e semelhança, você não pode querer criar na sua mente um Deus com a imagem física do homem, porque não é. A imagem do homem, de Deus no homem, diz respeito ao Espírito. E nós vemos, segundo a carta que foi escrita aos Hebreus, no capítulo de número 4, que o homem tem um corpo, a alma e o Espírito. Estão acompanhando? Não há dificuldade em relação a isso, para todos aqueles que têm frequentado as aulas de terça-feira, porque esse tema foi exaurido com bastante longanimidade. O homem é formado de corpo, alma e espírito. Quando Deus termina a obra, Ele faz um jardim, bota lá o homem no meio do jardim e fala assim: olha, cuida desse jardim para nós, toma conta de tudo, desfrute de tudo que há aí. No jardim havia 2 árvores diferenciadas: a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus colocou uma restrição: olha, desfrute de tudo, mas daquela árvore ali, não toque nela, não coma o fruto desta árvore. E tinha a árvore também da vida, a qual era liberada para que o homem desfrutasse dela. Nós conhecemos a história: o homem desobedeceu, comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus disse que a partir do momento que ele comesse, ele morreria. O homem morreu fisicamente? O homem morreu fisicamente? Não. Ele comeu o fruto, e a atitude seguinte foi:
pegar folhas de uma árvore e fazer vestimentas para si, porque ele percebeu que estava nu. Ao entardecer, Deus aparece para, como cotidianamente fazia, conversar com o homem. E o homem está escondido. A reação da desobediência, comendo o fruto, gerou de imediato um afastamento do homem em relação ao seu Criador. Note que Deus apareceu no jardim para um relacionamento com ele, mas ele se escondeu de Deus. Essa é a condição de Adão no jardim, Adão e Eva. Essa condição de se esconder do seu Criador, de se afastar de Deus, ela se estendeu para toda a humanidade. Por quê? Porque o resultado do pecado é a morte. Romanos capítulo de número 6 diz que o salário do pecado é a morte. E o homem morreu espiritualmente. Então aquele ser que era formado de corpo, alma e espírito, tem agora o seu lado espiritual numa condição de morte. E essa condição impossibilita o relacionamento dele com Deus, que é espírito. Por quê? Porque o homem se afastou de Deus. Agora note, o que sobrou no homem? Alma e corpo. O interessante na peça é o seguinte, que o eu, esse egocentrismo, essa vontade de estar suprindo as minhas necessidades, de fazer aquilo que eu quero, de estar colocando o meu eu no centro da existência, foi algo que se estendeu lá do Éden até aqui. Agora na peça, veja bem, a alma inclinada para a carne foi levada a querer se relacionar e alimentar a vontade dela, a vontade de uma alma voltada para a carne. Ela se voltou para os sonhos que Deus não fazia parte. Nessa equação, Deus está do lado de fora, porque o pecado afastou o homem de Deus. Ela se volta para os seus próprios desejos, para suas atitudes pessoais. Ela se volta para o seu passado aprisionada e para suas paixões. Essas são as características de uma pessoa comum, de uma pessoa natural, de uma pessoa que é voltada para o seu eu. Uma pessoa que tem na sua perspectiva de vida suprir as suas necessidades. E aí sabe aquele mandamento, olha, ame ao teu próximo como a si mesmo, esse está fora. Aí você pode pensar assim, mas tem um porém, tem muita gente que mesmo nessa condição de alma e corpo, com o lado espiritual mortificado, tem boas ações, tem boas atitudes, e é verdade. Só que é o seguinte, existe uma herança herdada desde o jardim do Éden. O que Adão realizou ali naquele jardim se estendeu por toda a humanidade, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe aonde que começa o fruto do pecado na história do homem natural? A partir do momento que ele tem a condição de discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Estão entendendo? Não foi esse o fruto do pecado? Olha, não coma daquela árvore. Ele foi lá e comeu. A herança por essa atitude é ter a condição de discernir o certo e o errado, o bem e o mal. Só que o homem afastado de Deus através da desobediência a uma determinação divina, que a tradução do original da palavra pecado é isso, desobediência a um mandamento divino. Isso é o pecado. Essa desobediência fez com que ele se afastasse de Deus.
Deus determinava para ele tudo que era errado, afastava ele. A partir do momento que o homem reivindica para si a autonomia dessa decisão e se afasta de Deus, ele é tendencioso a escolher errado. Essa herança do pecado está sobre todos que nasceram do ventre de mulher, da maneira natural, com uma exceção, aliás, duas. Adão foi formado à imagem e semelhança de Deus, não tinha pecado. E Jesus, depois de muito tempo, na concretização de uma promessa que Deus fez lá naquele jardim, Gênesis capítulo 3, verso 15, antes de Deus colocar o homem e a mulher para fora do jardim, ele fala assim: olha, mulher, você que pegou o fruto que não deveria ter pego, você que teve a atitude inicial, foi através de você que houve a corrupção, então vai ser através de você que eu vou reverter essa situação. Aquilo que parecia algo irrevogável, Deus naquele momento fala: eu vou reverter este quadro. Eva, pode ficar tranquila, mulher, não vai terminar assim essa história. Oh, aleluia mesmo. Porque Deus está falando nesta noite com algumas mulheres aqui, que a história não termina do jeito que você está pensando. O Senhor é aquele que é todo poderoso para colocar o ponto final e o ponto inicial de todas as coisas. Nada escapa do seu domínio, da sua soberania, da sua onisciência. Havia uma aparente vitória do mal ali, mas como Deus tem em suas mãos a linha do tempo da história, alguns anos se passaram, algumas décadas, alguns séculos, alguns milênios, e a história foi revertida. Aonde que a história foi revertida? Porque da mesma maneira como um dia um homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sem ter no seu DNA a marca do pecado, Deus proveu de uma maneira sobrenatural o nascimento virginal, proveu o nascimento de seu filho aqui na terra. Aleluia! Há mais de 2000 anos atrás, numa cidadezinha pequena lá na Judéia, em Belém, uma mulher, uma jovem, ela concebeu em seu ventre de uma maneira sobrenatural, sem a participação do homem. E isso tem uma profundidade teológica, irmãos, que você tem que gravar isso no seu coração. Qual foi o propósito de Deus fazer com que uma moça ficasse grávida de uma maneira sobrenatural, ficasse grávida virgem? Por que Deus fez isso? Ora, foi simplesmente para quebrar a propagação do pecado. Porque da mesma maneira que o primeiro Adão deu origem a uma raça, a raça humana, o segundo Adão, ele daria origem a uma nova raça. Ele veio sem pecado algum, e sem pecado, na mesma condição do primeiro Adão, ele foi confrontado pelas falácias de Satanás, da mesma maneira que eles foram lá no Éden, Jesus também foi confrontado. Quero lembrar vocês de uma maneira sucinta, aquela passagem lá no comecinho do Evangelho, depois que Jesus é batizado, 40 dias ele vai para o deserto e fica sem comer e sem beber. Depois, tendo fome, a palavra diz que Satanás aparece, o próprio em pessoa. Não foi nenhum principado, não foi nenhuma potestade, não foi nenhum dominador, foi o Deus deste século, foi o poderoso das regiões celestiais, entre aspas, e confrontou o segundo Adão, Jesus. Tu és o Filho de Deus? Está com fome? Então, diga essas pedras que se transformem em pão, que coma. E Jesus confronta ele com a palavra: nem só de pão viverá o homem. Aleluia! Então vem cá, Jesus, deixa eu te levar num lugar bem alto. Está vendo? Está no alto do pináculo. Mas Deus disse que Ele daria ordem aos seus anjos ao seu respeito. Lança-te daqui de cima, e Deus vai cumprir a palavra.
Ele olha para Satanás e fala: não tentarás o Senhor seu Deus. E aí ele fica tinindo, porque ninguém escapa dessa. Essa segunda, então a terceira é a pior. Agora eu vou pegar ele. Levou ele num lugar bem alto e mostrou todos os reinos da terra, toda a glória, todo o glamour, tudo aquilo que os reinos poderiam dar a um homem. E falou assim: está vendo toda a glória destes reinos? Elas me pertencem, e eu posso dar a você, com uma condição, uma pequena condição, Jesus: se você se prostrar aqui e me adorar, toda a glória e o clamor desses reinos será seu. E Jesus confronta ele com a palavra mais uma vez, dizendo: está escrito que adorará somente o Senhor teu Deus. Jesus, neste momento, ele amarra o valente, e a propagação do Evangelho vai se dar. Obrigado. Jesus, neste momento, ele amarra o valente, e depois ele vai explicar isso, que você não consegue saquear uma casa sem antes amarrar o valente. Nesse momento, o valente é amarrado. Jesus, como não tinha sobre si as limitações condicionadas pelo peso do pecado, pôde ser um templo permanente do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Sabe por que aleluia? Porque nada pode deter um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Jesus, sem a sentença do pecado sobre você, sobre si, porque isso não aconteceu devido ao nascimento virginal, aonde ele andava, aonde a planta dos seus pés chegava, as coisas se transformavam, se modificavam. Por quê? Porque a cura emanava dele, a libertação emanava dele. Não havia principados ou potestade que podia detê-lo, porque afinal de contas ele já tinha exposto de uma maneira ainda condicional, mas o principado maioral de todos. Ele expôs Satanás à vergonha no cume daquele monte no deserto. Então ele chegava perto de uma pessoa endemoniada e o demônio clamava: o que tu viestes fazer aqui antes do tempo? Não nos expulse para o abismo. Todos se submetiam à autoridade de Jesus Cristo. Ele tinha toda a autoridade, todo o poder e todo o domínio. Ele curou, libertou, ele trouxe vida para quem estava morto. Esse é Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E o plano, ele se conclui na cruz do Calvário, no Gólgota. Por quê? Porque era necessário que um outro inimigo, um último inimigo, fosse destronizado: a morte. O texto que nós lemos em Romanos, deixa eu recapitular com você agora. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne. De que maneira que Deus condenou o pecado na carne? É simples. Quando Jesus foi açoitado, foi pendurado naquela cruz, isso foi fruto de uma conspiração no mundo espiritual, para acabar com aquele que há tempo vinha trazendo libertação aos cativos. Quando ele é cravado naquela cruz, que ele suspira e fala: em suas mãos, Pai, entrega o meu espírito. Naquele momento, houve algo que mudou a história da humanidade novamente. Da mesma maneira que aquela mordida no fruto mudou a história da humanidade e gerou morte, neste momento
em que a morte exerce seu papel sobre o homem, mas um homem diferente, a história da humanidade muda novamente. Por quê? Porque a morte poderia matar a todos os homens. A morte poderia matar o grande rei Davi. A morte poderia matar o grande sábio Salomão. A morte poderia matar Isaías, o profeta messiânico. A morte poderia matar todos eles, porque todos nasceram da semente do homem. Mas Jesus não. Ele nasceu da semente de Deus, ao lado divino de Jesus na terra. É essa semente que foi colocado no ventre da Virgem. Aleluia! Naquele momento em que ele suspira, o véu do templo se rasga, e a separação que havia entre o homem pecador e Deus deixou de existir. Essa luta que foi representada aqui do espírito contra a carne, contra o meu eu, ela é condicionada à derrota da carne através da vitória da cruz. Aleluia! Jesus morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos a oportunidade de deixar de ser egocentristas. Jesus morreu naquela cruz para que eu e você deixássemos de viver em prol das nossas vontades, em prol do nosso eu. Porque a vida que nós devemos viver agora, já não devemos viver mais em nós, mas Cristo deve viver em nós, pois Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Aleluia! Aleluia! A morte, ela foi destronizada na cruz, porque ela poderia matar a todos, menos Jesus, porque Ele não pecou, viveu 30 anos no anonimato, mas não pecou, viveu 3 anos exercendo o seu ministério, teve fome, teve sede, teve cansaço, mas não pecou. Ele foi afrontado por falsos líderes religiosos, ele foi julgado injustamente, mas ele não pecou. E sabe por que ele aguentou tudo isso? Pensando em mim e em você, para que nós pudéssemos ter a vitória através do Espírito. Foi isso que aconteceu aqui. A Shirley, de branco aqui, eu gostei disso, viu, Shirley? Porque, amém. A Ju é até fortinha, né? A carne, o eu. Mas a Shirley, ela é poderosa, mano. Ela é grandona. E o confronto do espírito com a carne. Agora deixa eu falar uma coisa. Essa realidade, ela nos acompanha cada dia da nossa vida. Acompanha o pastor Walter? Com certeza. Agora cabe a mim e você decidir quem que nós vamos alimentar. Nós aqui da igreja, os outros das outras igrejas. Mas e quantas pessoas que não frequentam a igreja? Elas estão subjugadas pela vontade da carne, voltada para o seu eu, querendo realizar os seus desejos, as suas vontades, os seus sonhos, os seus projetos, e há algo de errado nisso. Eu não mereço viver os meus sonhos, pastor, eu não mereço ter as minhas próprias atitudes, eu não mereço, pastor, ser feliz, eu não mereço realizar os meus desejos. Eu vou falar para você uma coisa, você merece. Você está certo de pensar assim. Você merece. Sabe por quê? Porque afinal de contas você é o centro do universo. Você merece ficar voltado para as fofocas. Você merece ficar voltado para as falácias que são sopradas nos seus ouvidos. Sabe o que é falácia? Mentiras disfarçadas de verdade, e você vai caindo em cada uma delas, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, e nesse aspecto, se não for através da cruz, você se encontra numa condição de morte. Já sabe de escolher entre o certo e o errado? Já sabe o que é bom e o que é mal? Já sabe exercer a herança que você herdou do pecado?
conhecimento do bem e do mal, então você está enquadrado em Romanos 6. O salário do pecado é a morte. Ah, mas você está vivo, vivinho da Silva, e tem mais. Você vai continuar assim até os seus 60, 70 anos, se tudo der certo, se nenhuma daquelas adversidades vir sobre a sua vida, se nenhuma das ocasionalidades da vida acontecer, se o seu carro não bater, se você não cair trocando uma lâmpada e bater a cabeça, se você não for assaltado e tomar um tiro, você vai viver até os seus 60, 70, se você não for cometido por um câncer, você vai continuar vivendo do jeito que Adão viveu. Só que tem um porém, um dia a cortina da vida se fecha, o espetáculo da vida se acaba, e aí começa a eternidade. Jesus morreu naquela cruz para que você tivesse a oportunidade de viver uma eternidade diferente. Porque todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus, condenados a uma eternidade afastada de Deus. E no mundo eterno, na eternidade, lá o fogo não consome e a traça não come até o final, o sofrimento é eterno, o homem afastado de Deus eternamente, ele está na pior, ele está numa condição terrível. Muitas pessoas olham para Gênesis capítulo 3 e acham que Deus foi injusto, quando ele bane o homem do jardim e fala assim, na reunião deles, da Trindade, ele fala assim, olha, não permitamos que o homem coma do fruto da árvore da vida agora. Antes podia comer, mas depois que pecou, Deus pega e fala assim, que ele não coma do fruto da árvore da vida. E pega, coloca eles do lado de fora, uma espada flamejante e querubins. Por que Deus fez isso? Porque Deus, na eternidade, tinha um propósito de mudar essa história. E ele não poderia fazer isso se o homem fosse eternamente pecador. Porque se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente na condição de pecador. Então Deus coloca uma restrição. Nesse momento, Deus revela para a humanidade, João capítulo 3, verso 33. É isso mesmo? João 6,16. 3,16. Deus revela para a humanidade, João 3,16. Que diz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que foi restringido no Éden foi liberado em Jesus. É disso que nós estamos falando. Agora, se você quer continuar vivendo da maneira que você tem vivido, se você quer continuar dando ouvido às falácias do inimigo, se você quer continuar vivendo suprindo as suas necessidades pessoais, vivendo o seu egocentrismo, não tem problema, mas eu recomendo e oriento que você mude a sua história hoje, porque o amanhã nós não sabemos, pertence a Deus. Eu sugiro que você mude o seu jeito de viver, se volte para Cristo, aceite o sacrifício dele naquela cruz e tenha sua história mudada para a eternidade. Como que se faz isso? Como que eu vou dar condição para o Espírito vencer a carne? Como que eu vou dar condição para o Espírito estar tendo domínio sobre os desejos, sobre os sonhos, sobre as paixões, sobre tudo aquilo que quer afastar o homem de Deus? É simples. Romanos capítulo de número 10. Verso de número 9. É bem simples assim, ó. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Mas pastor, Jesus fez tudo aquilo só para eu ter essa oportunidade? Só para eu poder, eu não preciso ser crucificado, eu não preciso ser açoitado, eu não preciso pagar o alto preço. Você precisa ter uma atitude espontânea e genuína, não levada pela emoção. Você precisa aceitar Jesus como resgatador. Você precisa aceitar Jesus como aquele que vai te fortalecer, como aquele que vai te dar a possibilidade de ter o seu nome escrito no livro da vida. Jesus é a árvore da vida hoje. E Deus coloca a árvore perto de você e te convida: venha e coma e viva eternamente. O que foi restringido no Éden está à sua disposição hoje. Basta você levantar a tua mão até o céu e falar para Ele: Senhor Jesus, eu te quero. Senhor Jesus, eu lhe desejo. Senhor Jesus, tu não morrestes naquela cruz em vão. Aleluia. Foi para isso que Ele pagou um alto preço. E a maneira que você tem de vencer a luta do espírito contra a carne é só através dele. Porque uma vez que você aceita Jesus como Senhor de sua vida, lembra da Shirley aqui? Poderosa e imponente, toda de branco, representando santidade, um cinturão prateado. Pois é, a Shirley não vai te acompanhar, mas sabe quem vai te acompanhar todos os dias até o soar da trombeta? O Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Esse é o plano da redenção. Essa é a nossa grande salvação. Aleluia. Com essa sua atitude espontânea, genuína, o Espírito Santo de Deus, ele vem habitar em você. E quando você quiser colocar o seu passado à frente, ele vai falar assim: não faça isso não, deixa eu te conduzir para um futuro brilhante. Quando você quiser viver as paixões antigas, o Espírito vai falar assim para você: vem cá, minha amada, meu amado, eu tenho um novo romance para você. Esse romance é escrito com uma tinta vermelha. Dá uma olhadinha ali naquele romance escrito naquela cruz. Ele vai estar com você todos os dias. Você não vai estar sozinho. Ele vai te conduzir por um caminho tão excelente, tão maravilhoso, que você jamais vai ter vontade de voltar. Essa é a proposta do Evangelho. Essa é a salvação que nós pregamos aqui. Essa é a salvação que Jesus nos proporcionou através do plano de redenção. E eu tenho uma pergunta para fazer nesta noite. Você ouviu a verdade neste púlpito, e eu bem sei que a maioria das pessoas que estão aqui já tiveram essa atitude de erguer a mão e falar assim: eu quero Jesus. Mas tem pessoas que precisam ter a sua história de vida mudada. Tem pessoas que precisam receber força, receber vigor. Tem pessoas que precisam de uma ajuda. E Jesus está oferecendo essa ajuda hoje. Comer o fruto da vida eterna é uma consequência. Mas Jesus quer te mudar de dentro para fora. Quer mudar a sua história. E eu quero pedir então, nesse momento, que toda a igreja feche os seus olhos e curve as suas cabeças.